A paz do Senhor, irmãos. Toda a honra, toda a glória seja ao nosso Deus, ao nosso amado Jesus, Senhor das nossas vidas, Criador de todas as coisas, aquele que deu a sua vida para nos salvar. A Ele seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Não podemos nunca esquecer desse Deus poderoso, desse Deus amado. Aleluias. E é em nome de Jesus que eu estou aqui perante os irmãos para estar ministrando. Eu vou colocar aqui meu relógio para não atrasar. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Toma uma água. Eu gostaria de estar levando os irmãos a meditar num texto e trazer assim algumas reflexões sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós estamos aqui praticamente no final do ano, vivendo já aí os festejos de final de ano. Para mim, o final do ano, dezembro, é um ano de muita alegria. O pessoal tem 13º, né, irmãos? Aquela alegria, mas um pouco mais de dinheiro para gastar, é férias e muitas alegrias. Então, é momento da gente realmente se deleitar no Senhor, de agradecer a Deus, porque o ano está se findando. Então eu gosto muito. E é o mês também do meu aniversário, para quem não sabe, dia 30 de dezembro. Então, assim, muita alegria. E essa passagem, eu já estive comentando alguma coisa a respeito dela no grupo caseiro, e é algo assim muito extraordinário, que me chama a atenção, me chama muito a atenção. Quem aqui já foi no estádio de futebol ou num show gospel, né? Não vou falar um show mundano aí, mas um show gospel, a gente fica naquela expectativa de quando o time vai entrar, né? Ai, agora. Aí o time entra, solta foguete, o pessoal vibra, se alegra. É assim ou não é, irmãos? Aí entra o artista para cantar, todo mundo aplaude, canta, assovia, com aquela alegria, aquela expectativa. E esse texto, quando eu leio ele, há muitos anos, eu vejo assim algo esplendoroso. É Jesus entrando em Jerusalém. Que alegria, irmãos, aquela expectativa daquele povo. Como eu gostaria, assim, uma pretensão santa, de estar ali junto e vendo Jesus entrando gloriosamente ali em Jerusalém. Então é algo assim muito lindo, e é sobre isso que eu gostaria de estar levando os irmãos nesta noite. E essa passagem, se os irmãos não sabem, a gente esteve meditando, ela aparece nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos. Às vezes tem algumas passagens que se repetem nos 4, essa é uma delas. Então, de tão importante que ela é. E muitas vezes a gente até passa batido, porque tem tantas outras que tocam no nosso coração, e essas vezes não nos toca tanto. Mas para mim ela é uma passagem de alegria, e eu creio que é para esse momento. E ela foi uma passagem que ela foi profetizada 500 anos antes da era cristã. No livro de Zacarias, capítulo 9, no versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, num jumentinho cria de jumenta. Aleluias. 500 anos antes da era cristã, Zacarias profetizou isso para o povo de Israel. Então vamos nós lá na passagem. Eu escolhi
falar sobre o livro de Lucas. Podem abrir a Bíblia aí, os amados irmãos. Lucas, capítulo 19. Deixa eu me ajeitar aqui. Vou aqui mesmo. Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 40. Acharam? Lucas 19, capítulo 19, versículo 28 ao 40. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfage, é isso mesmo, né? Betfagé, e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam-lhe: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus que disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas eles lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Texto bastante conhecido dos irmãos, eu creio, porque a palavra santa do Senhor, ela é maravilhosa, e quanto mais a gente tomamos da sua palavra, quanto mais a gente lemos da sua palavra, mais nós nos enchemos, mais nós transbordamos, mais Deus fala conosco, mais Deus nos mostra as coisas, nós nos sentimos fortalecidos, nós nos sentimos amados, exortados, direcionados. É através da palavra do Senhor. Amém? Eu creio aqui que todos os irmãos aqui, que estão aqui sentadinhos olhando para mim, leiam a palavra, tenham lido a palavra, nem que seja um versículo, seja no celular, seja nos smartphones aí, seja no papel, nas mensagens, estão tendo contato com a palavra. Amém? É isso mesmo? Estou certo? Amém. Irmãos, então, em tudo isto, esta passagem, ela começa nos mostrando a humildade de Jesus. Olhemos para ela, Jesus num jumentinho. Quanta humildade! E ao mesmo tempo, a gente vê Jesus entrando gloriosamente sobre Jerusalém, com toda a pompa de um rei, com toda a honrarias de um rei. E naquela época, como já tinha sido profetizado em Zacarias, o povo esperava ansiosamente que realmente viesse um rei, alguém que iria tirar aquele povo da soberania de Roma, de serem subjugados a Roma e serem livres. Eles esperavam um rei de vestes de ouro, um rei com uma espada, montada num cavalo ou montado num carro de guerra.
e aparece Jesus humildemente montado num jumento. Esse é o nosso Deus, irmãos. A palavra fala assim, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Isso aqui é uma loucura. E muitas coisas, irmãos, nós podemos aprender nestas passagens. Muitas coisas aprendemos com esta passagem da entrada de Jesus em Jerusalém. E eu vou começar por aqui, como eu fiz no grupo caseiro. Eu perguntei assim para os irmãos: vocês se lembram quando vocês tiveram o primeiro encontro com Jesus? Dá alguns segundos aí para vocês pensar, como foi? Aquele primeiro momento, alguém chegou, ou você ouviu uma mensagem, ou você estava necessitado, Deus te falou, tocou no teu coração, se manifestou, né? Uma vez também o Daniel fez isso com a gente, achei muito valioso, a gente refletir sobre isso. Você se lembra, irmão? Não podemos esquecer nunca esse momento. E quando Jesus entrou, pode ter vindo com muita alegria. Nós podemos ter nos alegrado, podemos ter nos entristecido, podemos ter várias reações. E aqui nessa passagem, eu vou tentar mostrar para os irmãos os 3 tipos de pessoas e as reações que elas têm ao receber Jesus. E eu peço que os irmãos vão se encaixando nisso. Deixa Deus tocar no coração para que nós sejamos transformados. Nós temos aí um ano de 2020 pela frente para a gente trabalhar. E eu creio que nós aqui, como comunidade, como igreja desse local, estamos em plena paz, em pleno vapor, os irmãos com bastante garra, com bastante vontade de ministrar a palavra, de viver a palavra e de levar avante esse evangelho. E 2020 está aí. Não podemos perder a oportunidade, irmãos. Preparar, afiar as ferramentas, nos encher do Espírito Santo e deixar Deus falar nos nossos corações. Amém? Então, 3 tipos de pessoas: os donos do burrinho ou da jumentinha, tá? Os que lançavam suas vestes e balançavam as palmas, e os fariseus presentes. 3 tipos de pessoas nesta passagem com características diferentes. Jumentinho, no versículo 30 ao 35, do 30 ao 35, ide à aldeia, né, a fronteira, e ali ao entrar acharei um jumentinho. Aí eu pergunto aqui para os irmãos, quem mexe com gado vai saber um pouco disso. O que é um jumento, irmãos? Os irmãos já sabem o que é um jumento? É um bicho duro de ser domado. É um bicho que você montar nele não consegue. E quando ele empaca, então, ele não vai nem para frente nem para trás. E você monta, ele te derruba. O jumento é um bicho horrível, assim, indomável, praticamente. E esse jumentinho, segundo eu tive lendo, pesquisando, ele estava amarrado lá para fora da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ninguém montava nele, ninguém conseguia. Ele era um jumentinho assim, ficava até fora, porque chegava perto dele dava aqueles coices. Vocês já viram aquelas videocassetadas que você chega e o jumentinho dá aqueles coices? Esse era a característica desse jumento. Ele estava até fora porque ele era desse tipo. E o que isso mostra para nós? Que é o tipo de resistência. Um animal bravo, indomável. Os proprietários não aceitavam, os proprietários dele, quando chegaram lá, os discípulos foram buscar ele, eles não aceitaram que pegassem ele. Amém? A palavra nos fala aí, no 35. Por que vocês estão desamarrando o jumento, soltando? Logo de cara, eles já questionaram os proprietários do jumentinho. Mas Jesus, irmãos, ele tem resposta para todas as situações. E ele, já sabendo disso, falou assim para o discípulo: quando eles perguntarem, vocês já dão essa resposta. O mestre precisa dele. E foi o que aconteceu. Não é verdade?
Então, de imediato, eles não aceitaram. Mas quando ouviram que era para o Senhor, entenderam e permitiram. E daqui a gente tira 3 conclusões. Primeira, pessoas que são resistentes ao Senhor, resistente à chegada do Senhor na vida delas. Pessoas que resistem, pessoas que são fortes, que não aceitam deixar-se dominar. São indomáveis, duras, bravas. Por isso, estas pessoas, o que acontece? Bate muito a cabeça, sofre na vida. Qualquer um que chega, dá um coice. Esses são tipos de pessoas. Apanham muito na vida. Demoram a aprender. Demoram a aprender o que está escrito lá em Mateus 11, 28 e 29. O que está escrito lá? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas pessoas sofrem porque não conseguem tomar o jugo de Jesus, o jugo do Senhor. Sofrem, fica resistindo, sempre tem um porquê, sempre tem alguma coisa, algum impedimento. São duras, apanham, sofrem. Até mesmo cristãos, irmãos, podemos levar essa palavra para pessoas que não conhecem o Senhor, mas também levamos para os cristãos. Muitas pessoas estão na igreja, gostam de apanhar, gostam de sofrer. Por quê? Não se submete, não se alinha, é só um número. E o Senhor quer o quê? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. E essa palavra, quando fala assim, irmãos, para sermos semelhantes a Jesus, eu apanhei muito nisso daí. Eu queria, principalmente na minha recém-conversão, eu queria ser igual a Jesus. E eu pergunto aqui para os irmãos, e a vida inteira, agora recentemente que eu fui entender que não é isso. Como nós vamos conseguir ser igual a Jesus, irmãos? Fala para mim. Alguém aqui tem a chave aí disso daí? Não conseguimos. Nós nunca vamos conseguir ser igual a Jesus. Porque Jesus é Deus. Jesus fez toda aquela obra. Quem somos nós para fazer aquilo? Mas esta palavra, quando ele fala, até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento e da verdade, isso só é possível na igreja, quando nós fazemos corpo, quando estamos juntos. Eu tenho uma qualidade que o irmão não tem, o irmão tem uma qualidade que eu não tenho. Então, quando nós estamos juntos, nós seremos semelhantes a Jesus. Mas eu sozinho nunca serei semelhante a Jesus. Eu dependo dos meus irmãos. A igreja, nós dependemos uns dos outros para sermos semelhantes a Jesus. Podemos passar a vida inteira tentando ser semelhante a Ele, mas nunca vamos conseguir, irmãos. Só na igreja, no corpo, porque aquilo que eu não tenho, meu irmão tem. E nós assim formamos o corpo de Cristo, e o Senhor sabia disso. Então é na igreja somente que podemos cumprir essa palavra, de sermos semelhantes a Jesus. Sozinhos, irmãos, desiste, não vamos conseguir. Amém? Então, pessoas que são resistentes. Segunda hipótese, pessoas que questionam a vontade de Deus. No caso do burrinho lá, primeira passagem lá do 30 ao 35. Você chega para falar de Jesus para a pessoa, ela começa a te questionar. Às vezes você chega para dar uma orientação para o irmão, compartilhar alguma coisa, mostrar alguma coisa, vem os questionamentos. Mas não sei o que, papapá. Pessoas que só questionam. Questionamento. Mas a palavra sempre tem a resposta.
A gente tem que aprender, irmãos, que a gente não podemos passar para a pessoa aquilo que nós pensamos, mas sim aquilo que a palavra fala. Conselho é muito bom, mas o conselho de Deus é muito melhor. Chega numa pessoa e fala aqui, irmãos, vamos ver aqui na palavra, o que a palavra de Deus está falando sobre isso? Pronto, morreu, não sou eu que estou falando, é a palavra, e a palavra é soberana. Nós matamos todos os questionamentos e todas as dúvidas, amém? Então, pessoas que questionam, mas Deus sempre tem a resposta. Terceiro, pessoas que temem perder suas vidas, quando vai se entregar para Jesus. Não, eu só vou entregar a minha vida para Jesus quando eu tiver 60 anos, 70 anos. Pessoas têm medo de compromisso, medo de perder. E Jesus disse que ele ia lá buscar o jumentinho, mas ele não falou que ia ficar para ele ia devolver. É emprestado, irmãos. Jesus nunca entra na vida de ninguém e toma vida à força. Jesus chega e fala assim, eu sou a verdade e a vida, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vá a Jesus com alegria. Jesus não chega assim, socando o pé na porta. É com paz, com alegria. Então, pessoas têm medo de perder as suas vidas. Quando aceitamos o Senhor Jesus, realmente, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, isso aconteceu comigo, eu creio que aconteceu com os irmãos, nós nos deixamos nos gastar por amor a Cristo. É assim ou não é? E a palavra de Deus fala assim lá em Mateus 16, 21, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á, salvá-la-á. Olha, irmãos, o Senhor Jesus toma a nossa vida e depois o que Ele faz? Nos dá a vida eterna. E tem gente que fica com medo de compromisso com Cristo, de aproximação, de se desgastar no reino, se desgastar com a obra do Senhor. E quando nós achamos esse Jesus querido e amado, o que acontece? João 10, 10. O que acontece? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida em abundância. Aleluias! Irmãos, quem que não quer uma troca dessa? Eu quis um dia e eu não largo. E eu espero que ninguém daqui desse salão venha a largar, irmão. Porque esse é o nosso maior tesouro. A palavra já, desde aquele dia do Rogério, a Simone falando hoje, é o nosso maior tesouro. É Cristo. A gente se gasta sim. Se gasta sim. Mas a vida é dobrada, a recompensa é dobrada, é abundante. É a alegria que flui de nós. Amém? Glória a Deus. O Salmo 32, 9 fala assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Desculpa aqui, não estou chamando ninguém de mula nem de cavalo aqui, irmãos, mas é uma comparação que a palavra nos fala, é a palavra que fala isso. Não sejais como cavalo e nem mula, que precisa de freios. E o que nós aprendemos aqui? Não resista à vontade de Deus. Não podemos resistir. Quem resiste, ou é o jumento, ou é burro, ou é cavalo, perde. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, primeira passagem, primeiro texto, parte do versículo que nós lemos. Agora vamos lá para o 36, 38. Segundo tipo de pessoas e de atitudes dentro desta passagem que nós lemos. 36, 38.
Indo ele, estendia no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, paz nos céus. Olha aqui, pessoas que balançavam as palmas ou os galhos das árvores, pessoas que glorificavam a Deus, glorificavam o Rei da Glória, prestando uma homenagem, pessoas que estavam ali com espírito de adoração a Deus, um coração limpo, um coração puro, um coração desejoso de ter Jesus, de estar com Jesus. O que a gente aprende aqui, irmãos? Essas pessoas, as palmas, os ramos que eles chacoalhavam, o que nos mostra? Que essas pessoas tinham atitude. E no reino de Deus nós temos que ter atitudes. Imaginem vocês a atitude deles com os ramos balançando, glorificando a Deus. Isso é atitude. E não todo mundo glorificando e ele ali, pensando na dificuldade, pensando nos problemas, pensando nas coisas erradas, pensando em coisas que não tem nada a ver. Eles tiveram atitude de ir lá no campo, cortar a palma, cortar o ramo e falar: eu vou glorificar a Deus. E ficaram ali com as mãozinhas estendidas, glorificando a Deus. Atitude, irmãos. Reino de Deus é lugar de atitude. Temos que ter atitude. Amém? Aleluias. Pessoas, outra atitude aqui, com relação às vestes, palmas e vestes. O que eram as vestes? O que representa as vestes aqui? Que eles tiravam as suas vestes e jogavam ao chão para que Jesus passava. Conversão, abrir mão de tudo. No reino de Deus, com Jesus é assim: ou você dá tudo ou não dá nada. Somos do Senhor, nós damos tudo para Ele. Por isso eles tiravam as suas vestes e estendiam ao chão para que o Senhor da glória passasse. Pessoas que mudaram as suas vidas. Isso nos representa aqui nessas vestes jogadas ao chão. Atitude, pessoas que se converteram verdadeiramente, abriram mão da velha vida e jogou para que o Senhor pisasse sobre tudo aquilo. E nessa atitude, irmãos, quando assim nós agimos, nós mostramos ao Senhor que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor amado, Ele é superior a tudo que temos, a tudo que somos, Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Tirar as vestes e jogar ao chão e deixar Jesus passar. Amém? Olha que cada coisa linda, irmãos. Como a palavra de Deus é linda. E aqueles que cantavam Hosana, Hosana, né, glorificando ao Senhor, numa atitude de louvor, numa atitude de adoração, cantando hinos ao Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Com essa atitude, essas pessoas cumpriram aquela palavra que diz qual a finalidade para a qual nós fomos criados. Os irmãos sabem disso? Qual foi a finalidade que nós fomos criados? Quem sabe? Para o louvor da glória do Senhor. Isso foi o motivo que nós fomos criados, irmãos. Para o louvor da glória de Deus. Deus lá na eternidade, Ele subsistia por si só. Ele criou o homem para ter comunhão com Ele, para o louvor da sua glória, para que o homem, as vidas fossem sujeitas a Ele e tivesse comunhão com Ele. Essa é a nossa finalidade, irmãos.
A finalidade nossa aqui não é de ter uma família, de estudar numa faculdade, não é de ter todas estas coisas que temos, adquirindo posses, adquirindo poder, adquirindo sabedoria, mas é para o louvor da glória de Deus. É lógico que nós temos as nossas famílias, cuidamos, tudo dentro de uma decência, do ensino, de uma sabedoria, porque é propósito de Deus, mas acima de tudo isso, é para glorificar a Deus. Os meus 3 filhos foram criados para glorificar a Deus. Amém? E assim nós temos que viver e ensinar, irmãos. Isto é igreja que nós vemos aqui. Quando você acorda de manhã, abre o seu olhinho lá, meio sonolento ainda, onde que nós vamos pensar? Qual o nosso pensamento? Oh Deus, acordei. Porque sabia que você pode dormir e não acordar mais? Todos nós aqui. A palavra fala assim, num piscar de olhos, as coisas vão acontecer. Podemos todo mundo dormir hoje e não acordar amanhã. Qualquer um de nós. Qualquer momento. Acordou? Glória a Deus, porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. O Salmo 150 fala assim: todo ser que respira, louva ao Senhor. O último versículo de Salmos. Se você tem fôlego, você respira, louve ao Senhor. Em qualquer situação, de alegria, de dificuldade, de problemas, de tantas coisas. Ô Senhor, louvado seja o teu nome, porque se eu estou nessa situação, o Senhor vai me tirar. Ele é o meu Deus, Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Amém? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, irmãozinhos, acordou amanhã cedo? Não pensa em mim não, pensa no Senhor, louvado seja Deus. Não pensa na belezura que está do teu lado ali dormindo, os casados, né? Pensa no Senhor. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. E ali, nessa cena está tudo ali. No Salmo 102 também fala assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Eu vejo aqui as irmãs sempre falam, né? Nossa, passei o dia cantando, lavando louça cantando, lavando roupa cantando. Isso é bacana, irmãos, é isso mesmo. Homem já é muito, não é muito de cantar não, mas tem que cantar também, né? Às vezes eu nem canto, porque a Eliette canta tanto que eu vou nos cânticos dela, né? Às vezes até incomoda, assim, que você quer dormir, ela está cantando. Aí, canta, deixa cantar, né, irmãos? E as irmãs continuem cantando, porque a voz das irmãs são muito mais linda que a dos homens. Não é verdade, irmãos? É ou não é? Aleluias, glória a Deus. Então, tome atitude, mostre como pertencemos a Jesus, mostre ao mundo que nós vivemos, quem somos nós, que cristão que eu sou. Mostre, se apresente aí no teu trabalho, no teu dia a dia, na fila do banco, no supermercado, em todos os lugares. Assuma publicamente quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Eu sou o filho do Deus vivo, eu sou o escolhido de Deus, eu tenho palavras de vida eterna para você, meu irmão, minha irmã, né? Por onde nós andarmos. Essa é a nossa atitude. É isso que o Deus quer. Isso que Deus quer de todos nós. Que nem aquelas pessoas que receberam Jesus ali, tirando as suas vestes. Deixa toda aquela religiosidade, essa casca de religiosidade, irmãos, que foram incutida em nós, de coisinhas muito assim, corretinha, papapá, não, tem que fazer isso, para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo. Eis que tereis vida e vida em abundância. Quem que controla aqui uma fonte de água que ela está jorrando? Não é difícil? Quem já tentou tampar uma mangueira quando ela vaza? É complicado. Ou então parar aquelas cachoeiras lindas que a gente vê na natureza. Como é que para aquilo? Água fluindo. Essa passagem eu lembro disso. Aquele monte de água. E assim tem que ser nós, irmãos. Fonte inesgotável. Deixa fluir dentro do teu...
no teu dia a dia, aquilo que tem dentro de nós, de alegria, águas vivas. Deixa a religiosidade, que de religiosidade, irmão, religioso não entrará no reino dos céus, mas aqueles que o amam em espírito e em verdade, é esses que o Senhor procura, em todo tempo e em todo lugar, viver para o louvor da glória do Senhor. Amém? Vamos pensando aí. Mas tinha também, terceiro lá que nós lemos, versículo 39 ao 40, que fala assim: ora, alguns dos fariseus lhes disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Existia no meio daquelas pessoas as pedras. E o que significa pedra, irmão? Dureza de coração. Aquelas pessoas que são duras de coração, pedras vivas, mas pedra para impedir, não é pedra para edificar, pedra para ir contra. Enquanto os donos do jumentinho relutaram, e enquanto a multidão adorava, os fariseus repreendiam religiosidade. Os fariseus reclamavam, tudo reclama, tudo fala, tudo acha que não era assim, eu acho que tem que ser assim, por que faz assim, por que canta assim, por que prega assim, por que põe as cadeiras assim, por que não sei o que, cheio de coisas que não nos leva a nada, irmãos. E no meio daquele tumulto, no meio de tudo aquilo, imagine vocês a cena, Jesus descendo ali, as multidão gritando, Jesus ouviu o que os fariseus falaram. Ô mestre, alguém já tentou conversar com alguém assim, que nem nós tivemos aqui uma comunhão, você põe um som, você vai numa festa, põe um som, você não consegue conversar, não é verdade, irmão? Aquele som alto, todo mundo falando, você não consegue conversar. Jesus ouviu os fariseus e respondeu para eles: se eles não clamassem, até as pedras clamariam. Então Jesus está atento a todas as coisas. E muitos de nós, irmãos, podemos estar assim como pedras, coração endurecido, coração que não se solta. Eu estou preso aqui, daqui eu não saio, daqui eu não posso fazer, não reage. O Espírito Santo de Deus, ele é livre, ele tem liberdade para se movimentar. Ele não fica parado, não é um negócio estático. Eu só vou encontrar o Espírito Santo na reunião de domingo às 19 horas. Depois disso não encontra mais. Não é assim. E quando que as pedras clamam, irmãos? Quando que as pedras clamam? Vamos falar sobre as pedras agora. Quando não ouvimos Jesus. Quando nós não ouvimos Jesus, nós somos pedras duras, resistentes. E Jesus sempre está nos falando, sempre está nos mostrando, sempre está nos cutucando. Deus sempre está nos mostrando, Deus sempre está nos levando em situações para chamar a atenção de nós, porque Ele nos ama, irmão. Ele deu a sua vida para nós, por nós. E quando nós não ouvimos Jesus, começa a aparecer as pedras no meio do caminho, situações difíceis. Aí você começa, olha que coisa difícil. E você tenta tirar aquela pedra, arrastar. Quem tem dinheiro vai lá e compra um guincho para tirar, e a pedra não sai, fica dura. Roda, gasta, passa ano, 2 anos, 3 anos. Aí quando se lembra de Jesus, essa pedra foi colocada ali, Jesus colocou a pedra para você voltar para Ele. Muitas vezes é assim na nossa vida.
ficamos atentos com essas pedras que aparecem no meio do caminho. É o Senhor nos chamando, é o Senhor nos mostrando para voltar para Ele. Tocou o alarme. Estou terminando, irmãos. Segunda coisa, quando não falamos de Jesus, as pedras começam a aparecer no meio do caminho. Que cristão que você é? Que vida que você vive? Quem que você é? Qual a tua identidade? Aí começam a aparecer as pedras, a pessoa se sente isolada, vê todo mundo fazendo, ela não está fazendo. Uai, o que está acontecendo? Né? Começa a aparecer as pedras. É o Senhor colocando isso na nossa vida para a gente se reverter, para a gente tomar atitude e buscar a Deus. Falar de Jesus. Quando não vemos as obras de Jesus em nossas vidas, muitas vezes nós não conseguimos ver aquilo que Deus faz na nossa vida, irmãos. Temos que ver. Aí Deus apresenta uma pedra, aí você fala, opa, Deus operou aqui. Nós temos que ter essa sensibilidade. Não ficamos esperando Deus colocar alguma dificuldade na nossa vida, ou permitir que alguma dificuldade aconteça na nossa vida, para a gente lembrar dele. Amém? Quando não falamos de Jesus, irmãos, surgem pedras para nos incomodar. Ficamos incomodados, porque o Senhor Jesus quer que aquilo que nós temos, passamos para a frente, para que mais vidas se convertam e busquem a Deus. A gente tem aqui, acabamos de falar aqui, o Daniel, no projeto aí das famílias lá, irmãos. Pessoas que estão necessitadas, e nós, com tudo isso que nós temos, com todo esse vigor que nós temos, com toda essa sabedoria que nós temos, não conseguimos fazer uma visita, não conseguimos, às vezes, ir ali dar uma palavra de conforto para a pessoa, enfiar a mão no bolso, tirar R$10, comprar um sabão em pó, uma fralda, para ir levar para aqueles necessitados. Muitas vezes não conseguimos fazer isso, mas quando é para ir no McDonald's e comer essas tranqueiradas que a gente gosta de comer, que eu também gosto, a gente não pensa, gasta dinheiro assim de rolo, né? Porque é tudo caro e não nos ajuda em nada, só engorda a pança e nos tira a saúde. Não é verdade, irmãos? Vai numa churrascaria hoje, o preço da carne hoje ninguém vai, né? É difícil. Então, irmãos, muitas pessoas são insensíveis, não conseguem sentir a presença de Jesus, é como se fosse cego, surdo e mudo espiritualmente. E nós precisamos nos despertar, acordar e viver uma vida realmente digna do nosso Deus. Amém? Jesus está em nossas vidas, irmãos. Ele é o Rei da nossa vida. Nós temos que crer nisso. Ele é o Senhor. E nós temos condições de falar para as pessoas o quanto nós conhecemos Jesus, o quanto Ele é importante para nós, e não ser que nem um jumentinho que não deixa ninguém montar em cima. Flexível, vem assim, pode vir, irmãos. A multidão com as suas palmas e com os ramos e tirando as suas vestes, louvavam ao Senhor, buscavam ao Senhor, e assim também temos que ser nós, coração limpo, em vendo Jesus e nos alegrando e cumprindo a sua obra, e não como os fariseus que se mantiveram duros como pedras, sem nenhum sentido na vida, só reclamando, só pondo empecilho, falando. Amém? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os irmãos sabem o que é Jerusalém? No hebraico, a palavra Jerusalém significa cidade de paz. E nós temos aprendido que quando a gente vai evangelizar e ministrar a palavra, nós temos que encontrar pessoas de paz, homens e mulheres de paz, que aceitam a palavra, que aceitam o evangelho. Isso que nós temos que procurar. Só que nós não sabemos onde elas estão.
nós temos que falar para todas, mas no meio de uma multidão, se nós encontrarmos uma, a festa nos céus, a alegria nos céus. Então a nossa batalha no dia a dia é procurar homens e mulheres de paz, vizinhos de paz, amigos de serviços de paz, amigos de escolas de paz, que aceitam o Evangelho, que aceitam Jesus. Amém? Procurar estas pessoas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa finalidade. E eu espero assim que nesse ano de 2020, eu estou com muita alegria no meu coração, porque nós estamos aqui engajados com os irmãos, nós temos visto os irmãos se engajando, os jovens se engajando nesta missão, de caminharmos juntos mesmo, avançar. Essas famílias aí, que no projeto da Leia aí, um negócio bacana, irmãos. Vocês não sabem a experiência que é. Mas quando eu fui lá, o dia que eu fui com o Daniel, eu falei assim para o Daniel: não, irmão, isso não é para mim não. Eu chorava. Você vê a miséria, a necessidade daquelas pessoas, e a gente riquíssimo, alegre, com saúde, com paz, com toda essa família para me apoiar, aquelas pessoas, e aquelas pessoas que não tem ninguém, não tem nenhum apoio, não tem uma ponte, não tem um suporte, não tem nada. E assim, em São José do Rio Preto, aqui em volta de nós aqui, tem muitas pessoas assim, e nós como igreja, salvos do Senhor, devemos procurar essas pessoas e cooperar com o Senhor no reino e na sua obra. Amém, irmãos? Então eu quero abençoar os irmãos, vamos ficar de pé. Abençoar os irmãos, que realmente sejamos cheios de Jesus, cheios de atitude, cheios de vida nova, cheios de reconhecimento, cheios de buscar a Deus, cheios de se alegrar com os irmãos, porque o Senhor é conosco.